Mais uma vez, meus irmãos, eu voltei para ler sobre o Catecismo da Igreja Católica. Concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Formiguinha aqui, acho que é por causa de açúcar, assim que tentando me morder. Não é que morde, mas me incomoda. Concebido pelo poder do Espírito Santo. A anunciação a Maria inaugura o tempo previsto, isto é, o cumprimento das promessas e das preparações. Maria é convidada a receber aquele com quem habitará corporalmente toda a plenitude da divindade. A resposta devida à sua pergunta, como acontecerá isso se não conheço? Se eu não conheço o homem, é dada pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre ti. A missão do Espírito Santo será sempre conjugada e ordenada à do Filho. O Espírito Santo é enviado para santificar o seio da Virgem Maria e fecundá-la divinamente. Ele que é o Senhor que dá vida, fazendo com que ela conceba o Filho eterno do Pai, em uma humanidade preveniente da sua. Ao ser concebido como homem no seio da Virgem Maria, o Filho único do Pai é Jesus Cristo, isto é, ungido pelo Espírito Santo, desde o início de sua existência humana, ainda que sua manifestação não se realize progressivamente aos pastores, aos magos, a João Batista, aos discípulos. Toda a vida de Jesus Cristo manifestará, portanto, como ele foi, ungido por Deus como o Espírito Santo e com poder, nascido da Virgem Maria. Aquilo que a fé católica crê acerca de Maria fecunda-se no que ela crê acerca de Cristo, e por sua vez o que a fé ensina sobre Maria ilumina sua fé em Cristo. A predestinação de Maria. Deus enviou seu Filho, porém, para formar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe de Jesus, de seu Filho, uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré na Galileia, uma virgem prometida em casamento a um homem cujo nome José, da casa de Davi. A virgem se chama Maria. Que quis o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse procedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu Filho, para que assim, como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuiu para a vida. Ao longo da vida de toda a antiga aliança, a missão de Maria foi preparada pela missão de santas mulheres. No princípio, esta Eva, a despeito de sua desobediência, ela recebe a promessa de uma descendência que será vitoriosa sobre o maligno e de ser a mãe de todos os viventes. Em virtude dessas promessas, Sara concebeu um filho, apesar de sua idade avançada, contra todas as expectativas humanas. Deus escolheu o que era tido como importante e fraco, para mostrar uma fidelidade à sua promessa. Ana, a mãe de Samuel, Débora, Ruth, Judite, Esther e muitas outras mulheres. Maria, primeira entre esses humildes e pobres do Senhor, que com confiança dele esperam e recebem a salvação. Com ela, excelsa filha de Sião, depois de longa espera da promessa, completaram-se os tempos e instaura-se a nova economia. Imaculada Conceição. Para ser a mãe do Salvador, Maria, enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função, no momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça, efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação.
Era preciso que ela estivesse totalmente sob a noção da graça de Deus. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, acumulada de graça por Deus, foi redimida desde a concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio X. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Esta santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição, lhe vem inteiramente de Cristo. Em vista dos méritos de seu Filho, foi redimida de um modo mais sublime. Mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai a abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele a escolheu antes da fundação do mundo para ser santa e imaculada, diante dele no amor. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus de a Toda Santa. Celebram-na como imune de toda mancha do pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permaneceu por toda a vida pura de todo pecado. Faça-te de mim segundo a tua palavra. Ao anúncio de que, sem conhecer homem algum, ela conceberia o Filho do Altíssimo pela virtude do Espírito Santo, Maria respondeu com a obediência da fé, certa de que nada é impossível a Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Assim, dando a palavra de Deus a Deus seu consentimento, Maria tornou-se mãe de Jesus e que nenhum pecado a retivesse. Entregou-se ela totalmente à pessoa e à alma de seu filho, para servir na dependência dele e com ele, pela graça de Deus no ministério da redenção. Como diz Santo Irineu, obedecendo se fez causa da salvação, tanto para si como a todo gênero humano. Do mesmo modo, não poucos antigos padres dizem com ele: o mó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou pela fé. Comparando Maria com Eva, chamam Maria mãe dos viventes. Chamam Maria de mãe dos viventes. E com frequência afirmam: veio a morte por Eva e a vida por Maria. A maternidade divina de Maria. Denominada nos evangelhos a mãe de Jesus, Maria é aclamada sob o impulso do Espírito desde antes do nascimento de seu filho, como a mãe de meu Senhor. Com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo, como homem que se tornou verdadeiramente seu filho, segundo a carne, não é de outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente mãe de Jesus. A virgindade de Maria. Desde as primeiras formulações da fé, Maria professou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, afirmando também o aspecto corporal deste evento. Jesus foi concebido do Espírito Santo, sem sêmen. Os padres veem na conceição virginal o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio numa humanidade como a nossa. Assim diz Santo Inácio de Antioquia, início do século II. Estás firmemente convencido acerca do novo Senhor, que é verdadeiro da raça de Davi, segundo a carne.
filho de Deus segundo a vontade e o poder de Deus, verdadeiramente nascido de uma virgem. Ele foi verdadeiramente pregado à cruz, por nós, na sua carne, sob Pôncio Pilato. Ele sofreu verdadeiramente, assim como ressuscitou verdadeiramente. Eu vou parar, meus irmãos. Por hoje é só. Deus Pai, me proteja, me abençoe, Senhor. A mim só não, abençoe a todos os meus irmãos. Eu não quero bênção só para mim. A bênção tem que ser para todos. Todos nós precisamos da sua bênção, Senhor. Todos nós precisamos da tua misericórdia. O Senhor é infinitamente misericordioso. Gente, não tem 15 dias que eu cortei esse cabelo. Não tem 15 dias. Porque amanhã faz 15 dias que foi a Páscoa, né? 15 dias que foi a Páscoa. Eu cortei antes da Páscoa. 15 dias. Nunca vi. Não é que tá grande, mas é que cabelo ou deixa crescer ou corta, né? Curtinho. Que Deus abençoe a todos vocês. Dê a paz nesse dia, nesse resto de tarde. A todos vocês, a mim e a todos os seus familiares. Eu vou descansar um pouquinho para depois eu fazer a oração da noite. E tem que fazer, não pode ser muito tarde, porque tem um salão aqui que eles alugam. Aí, depois que começar a balada deles aí, não tem como fazer mais nada, porque ninguém escuta. Amém, meus irmãos? Ficam com Deus.